não é, da nossa 18ª semana acadêmica do curso de Serviço Social da FAMA, que nós estamos realizando em parceria com a Universidade Brasil, Campus Itaquera, também com o curso de Serviço Social. O tema que nós estamos discutindo durante esta semana é o serviço social frente à produção destrutiva. Nós tivemos aí grandes debates, né, desde segunda-feira, que nós vimos aí debatendo sobre este tema. Na segunda-feira tivemos a presença da Bia Bramides, na terça-feira tivemos a presença do Moacir, ontem a presença do Weber, né, do professor Weber, e hoje eu estou aqui com vocês e com a Priscila, para que a gente possa iniciar. Então, primeiramente, eu quero me apresentar. Para quem não conhece, eu sou Marusa, sou assistente social de formação, mestre em serviço social, atualmente sou docente, né, do curso de serviço social da FAMA e componho com uma equipe de docentes que somou aí nessa construção dessa semana virtual, em meio a esse cenário pandêmico que nós estamos vivendo. Acredito que estamos tendo muito sucesso com as nossas lives. As pessoas têm nos dado uma devolutiva muito positiva das lives que nós estamos realizando. E também agradeço aqui a Priscila, que está compondo comigo hoje para que a gente possa fazer esse debate. Priscila, que é assistente social, ex-aluna da FAMA, né, formada em 2018, representando também os ex-alunos, alunos, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre essa atuação do serviço social com a população em situação de rua, né, em tempos de pandemia. Então, agradeço, Priscila, a sua disponibilidade. Também já quero deixar o meu registro de agradecimento aqui a todas as minhas colegas e amigas professoras, tanto do curso da FAMA, quanto do curso aqui de Itaquera. Digo aqui porque estou em Itaquera, aqui de Itaquera. Um salve aí para toda a galera que está acompanhando a gente. Estamos ultrapassando 75 pessoas, então quero desde já agradecer a presença de vocês, dizer que é com muita alegria, né, que eu estou aqui hoje, e também um pouco de nervosismo, faz parte, né, Priscila? Bastante. Mas muito saudosa de estar aqui com todos vocês, tá? Na medida que vocês forem tendo perguntas, para que a gente possa fazer para a Priscila depois da explanação, vocês coloquem aqui nos comentários, e aí eu vou, então, fazendo essa interlocução, no final a gente vai aparecer, tá bom? Muito obrigada, Priscila. Com você, né, eu passo, então, a palavra para você, para a sua explanação. Mais uma vez, obrigada. Tá bom. Bom, boa noite a todos e todas, né? Primeiramente, eu também quero agradecer muito pelo convite para estar participando dessa semana de debate, que, inclusive, como ex-aluna, eu sei o quanto ela é importante e o quanto ela agrega, né, na nossa formação. Então, fiquei muito feliz com o convite que chegou até mim pela professora Adriana, né? Mas eu sei que representando todo o colegiado. Então, fico muito feliz de poder estar participando dessa semana com todo mundo. Bom, eu fui, né, aluna da FAMA, eu me formei em 2018. Hoje, eu atuo como assistente social na Casa Franciscana, que é um serviço emergencial do Cefras, que é um núcleo de convivência para pessoas em situação de rua. E acredito que é importante estarmos começando essa conversa com alguns dados que foram divulgados pela Prefeitura de São Paulo no dia 31 de janeiro, onde eles informam, né, que existem cerca de 24.344 pessoas que estão em situação de rua na cidade de São Paulo, né? Onde dessas mais de 24 mil, 11.693 elas estão em centros de acolhida e 12.651 estão em logradouros públicos ou realmente em situação de rua, né? Vivendo naquelas chamadas malocas, tá? Partindo desses dados, a grande maioria dessas pessoas, que esses que estão realmente em situação de rua, é quem mais procura um atendimento no serviço, né?
Com a chegada da pandemia, as condições subhumanas da população, da classe trabalhadora em geral, ela ficou bem mais evidenciada, até de acordo também com como os demais participantes trouxeram nos outros dias. Inclusive, o professor Weber ontem trouxe isso até de uma forma mais contextualizada, que até, no caso, casa com aquilo que a gente vai estar falando hoje. Então, nesse contexto, a crise sanitária, né, que foi um pouco do que o Weber trouxe ontem, que é evidenciada pela classe trabalhadora, ela também evidencia o descaso dos governantes e o quanto as políticas públicas existentes, elas são insuficientes para estar respondendo às necessidades imediatas da população. Né? Esse fato ele fica claro quando também a gente tem acesso ao recorte dos dados de casos notificados do Covid-19 nas periferias e do aumento das mortes, que inclusive, vou citar de novo o Weber, ele trouxe isso ontem, inclusive quando ele apresenta que próximo onde ele mora já foi, inclusive, encaminhado aqueles caminhões tipo frigorífico para que seja armazenado os corpos, já que o Serviço Público de Saúde ele já está superlotado, né? Digo isso por quê? Porque no período da formação, a gente estuda muito sobre políticas públicas, né? E aí, enquanto estudantes, né, acredito que em sua maioria, a gente meio que romantiza isso, como se a política pública ela fosse atender a todos, quando, na verdade, não é o papel dela atender a todos, porque as políticas públicas elas são desenvolvidas dentro do modo de produção capitalista, e dentro do modo de produção capitalista não há igualdade, entendeu? Há disputa de classes. Então, as políticas públicas não vão atender a todos, porque não é esse o papel dela, né? E isso é bem importante estar colocando, até porque quando a gente sai da graduação para poder estar atuando profissionalmente, meio que um baque, né? Isso. Você fazer essa ligação teoria e prática e conseguir se localizar aí para poder fazer as mediações possíveis, né? Porque essa que é a verdade. Então, voltando um pouco, nesse contexto da pandemia, que por conta da quarentena que foi estipulada, os comércios fechados, né, a população em situação de rua, ela acaba tendo uma visibilidade maior da sua situação, da falta de condições básicas deles, né, porque comércios fechados, pouca circulação de gente, e com isso a mídia também deixa isso mais evidente, né, trazendo à tona a situação em que eles, no caso, se encontram já de muito tempo, que também não é de agora, né? Isso só fica mais evidente. E aí, quando essa quarentena ela ficou realmente fixa, instaurada ali aqui no estado de São Paulo, a prefeitura, o governo, ele busca como resposta imediata a isso a abertura de serviços emergenciais, né? Onde é feita parceria público-privado com ONGs, que no caso é o caso do Cefras, que é onde eu estou atuando, né? O Cefras tem um diferencial, porque o Cefras ele já atua com a população de rua há mais de uma década, né? Apesar de ter outros serviços, inicialmente esse atendimento com as pessoas em situação de rua. A Casa Franciscana, que é esse serviço do Cefras, ele tem início em abril, né? E qual é a característica inicial, principal desse serviço? Lá são oferecidas as refeições, as principais refeições, que é o café da manhã e o almoço, o atendimento social e as oficinas com debates que abordam as demandas apresentadas pelos participantes, né, pelos atendidos, e também
as proteções, né, colocadas, as orientações estipuladas pela Organização Mundial da Saúde, né? No que se refere mais diretamente à atuação minha atuação, né? A atuação do assistente social nesse serviço, o atendimento com a população de rua, ele exige do profissional uma articulação com toda a rede de atendimento, né? Que no caso foi, inclusive, agora vou até trazer essa experiência também com vocês, foi, inclusive, uma das dificuldades que no primeiro momento eu tive, porque no meu período de formação, o meu estágio, ele foi feito todo no Centro de Detenção Provisória de Mauá. Então, quando você faz o estágio no Centro de Detenção Provisória, essa articulação com a rede de serviços, ela acaba sendo bem pouca, né? Porque você atua dentro do núcleo de saúde, né? Da diretoria de saúde. Então, essa articulação não passa diretamente pelo assistente social. Então, eu tive até um pouco de dificuldade mesmo, né? Para pegar tudo mais rápido, porque eu não tive essa vivência tão ampla durante o período de estágio, já que eu fiz ele todo lá, né? Então, tem essa questão da articulação com todo o serviço de atendimento e, no caso que pede, são os centros de acolhida, no caso, as demandas deles têm a orientação dos benefícios. E, junto com a pandemia, tem as questões específicas que ela trouxe, como o acesso ao auxílio emergencial, que foi uma coisa que nós encontramos muita dificuldade lá, porque essa é, inclusive, uma das perguntas que eu ia te fazer. Que bom que você coloca isso para a gente, né? Isso, o acesso ao auxílio emergencial, inicialmente, nós tivemos dois problemas. Para o cadastro, eles pediam que a pessoa, ao se cadastrar, informasse um número de celular para estar recebendo o código de verificação, onde cada celular só poderia fazer um cadastro, né? E sem o celular não tinha como fazer esse cadastro. E como que você diz para uma pessoa que está em situação de rua que ele precisa ter um número de celular ativo, né? Aqueles que conseguiam, né, de alguma forma, tá resolvendo essa questão, nós acabávamos nos deparando com uma outra, a falta de documentação. Muitos deles acabam perdendo, sendo furtados o RG. E como que você solicita RG para uma pessoa nesse momento de pandemia, onde o Poupatempo, por exemplo, está fechado? E houve uma demora na organização para que esse documento pudesse ser tirado. Isso acabou sendo discutido e até resolvido, assim, mais rapidamente, nessas últimas 2 semanas, onde, num outro serviço do Cefras, né, que é o Chá do Padre, foi feita ali uma parceria e alguns documentos foram tirados lá, e agora a gente está conseguindo encaminhar eles para um outro serviço onde eles podem estar tirando esse RG. Mas isso agora, né, mais de 1 mês depois, né? Então, foram questões, assim, bem complicadas. E, deixa eu ver. Acho que é isso mesmo, assim, né? Esse cenário, igual você bem colocou, né? O que o professor Weber ontem, ele trouxe para nós, o que a Bia também já trouxe para a gente na segunda-feira, a questão também que foi colocada pelo Moacir, né, relacionada à luta antimanicomial e a questão da saúde também nesse cenário, eu acho que, de fato, é um cenário que denota mesmo essa precariedade cada vez mais das políticas públicas e da forma como elas deveriam atuar e não atuam de uma maneira, de fato, setorial, né? Que é o que não acontece, igual você dá esse exemplo com relação à documentação. Primeiro, a grande dificuldade seria o celular. Então, na medida que a pessoa consegue solucionar essa dificuldade, essa primeira dificuldade, tem a questão da documentação. Então, assim, são de fato alguns empecilhos que vão sendo colocados para a nossa atuação, que vão muito na contramão para a, de fato, execução desse serviço, né? Para a realização
implementação e a concretude, de fato, desse direito, né? Então, realmente, isso é muito complicado mesmo. Uma das perguntas que surgiu para a gente aqui, que foi colocada, é com relação ao caráter educativo do serviço social nesse cenário. Como que você consegue visualizar isso? Se você consegue visualizar, se mesmo dentro, né, desse cenário e desse serviço, você consegue fazer de alguma forma essa intervenção e como que isso acontece? Você pode falar um pouco sobre isso? Então, eu acho que isso muito se caracteriza nas orientações e nas oficinas, né, que são feitas, na orientação do serviço social referente às normas, né, aquilo que a Organização Mundial de Saúde passou, o uso de máscara, a proteção que eles precisam ter, mas isso também tem que ser feita uma mediação bem cuidadosa, porque como que você diz para uma pessoa que não tem acesso básico, por exemplo, a água para beber, né? Não tem um acesso a um banho, entendeu? Encontra dificuldade para acessar comida, porque, na verdade, a Casa Franciscana, ela é um serviço emergencial, portanto, atua de domingo a domingo. Mas, antes disso, a maioria dos serviços que fornecem comida tinham um horário de segunda a sexta-feira. Entendeu? Então, as pessoas, aos finais de semana, por exemplo, tinham uma maior dificuldade em encontrar comida. E aí chega esse momento de pandemia e nós temos que conscientizá-los de alguma forma da importância de se proteger, da importância de usar uma máscara, de trocar essa máscara, de, sempre que possível, manter as mãos limpas, né? E isso é um trabalho bem repetitivo, porque é uma coisa que você tem que estar sempre falando, sempre explicando e com muito cuidado, porque não faz parte do cotidiano deles, né? É uma coisa simples, mas que cotidianamente eles não têm acesso, né? Então, não. Foi feito a questão de rodas de conversa, foi feita a distribuição desses materiais como máscara, local para lavar a mão, álcool em gel na mão, a distância entre eles, do porquê dessa distância, porque também é importante você dizer porquê de tudo isso, e não só dizer, olha, você tem que manter 1 metro de distância da outra pessoa. Isso tem que ser muito bem trabalhado, né? E eu acho que esse é um ponto bem importante que eu consigo identificar nessa atuação profissional lá no serviço, na Casa Franciscana. Perfeito. Quero dizer aqui que tem muita gente dizendo que te parabenizando pela sua explanação, a professora Adriana dizendo que tem orgulho de você, assim como outras professoras, a professora Maita também disse isso aqui. Então, assim, eu só queria também te dizer isso, tá? E outra questão, eu acho que também reflete muito, né? E que a gente também tem debatido essas ideias, vamos dizer assim, né, dos governantes, principalmente a nível federal, tanto o governo federal quanto os próprios ministros, né? Aquela fala da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quando ela diz que poucos moradores de rua serão contaminados pelo Covid porque ninguém pega na mão deles, né? Eu acho que quando ela coloca isso, infelizmente a gente percebe que tem muitas pessoas que pensam dessa forma, né? E pensam como se fossem de fato realmente uma margem, né, que está na nossa sociedade, essas pessoas em situação de rua que a gente não vê, e que a gente então nem precisa, né? A gente não precisa disponibilizar máscara, a gente não precisa falar para eles que essa doença ela existe, o que está acontecendo no mundo, porque as pessoas começou pelo menos um pouco a diminuir o fluxo de pessoas, né? Então, assim, acho que isso também é um contraponto, né, Priscila, dentro desse cenário, né? Sim, porque quando você coloca eles nessa situação, nessa posição, no caso, eu acho que foge até um pouco de uma coisa que a professora Adriana, ela conversa bastante comigo. Essa questão de quem são essas pessoas em situação de rua,
né? Porque essas pessoas em situação de rua, na verdade, são trabalhadores, né? É classe trabalhadora, são trabalhadores que, por conta do modo de produção capitalista, eles são colocados para fora do mercado de trabalho, eles são expulsos e não têm essa oportunidade de voltar, porque o capitalismo é isso, não tem emprego para todo mundo, né? Ele tem um exército de reserva imenso, e essas pessoas, esses trabalhadores em situação de rua, eles nem mesmo conseguem fazer parte desse quadro de reserva. Eles realmente não estão mais no mercado de trabalho, quando, na verdade, muitos deles têm ensino médio, muitos deles têm profissão de anos exercendo. E aí, por N motivos, alguns por uso de substâncias psicoativas, outros por questão familiar, entendeu? Eles acabam indo nessa condição. E quando você coloca eles somente como pessoas em situação de rua, é como se eles não fizessem parte de nada. E, na verdade, eles são classe trabalhadora, eles são trabalhadores expulsos do mercado. É como se eles fossem realmente invisíveis, né? Isso, e é isso uma conversa que a Adriana ela traz muito com a gente, né? Que eles não estão nessa posição. E é uma verdade, eles chegam a isso por conta do modo de produção que a gente vive hoje, né? Sim. E Priscila, falando ainda um pouco dessa perspectiva do trabalho em rede, como que você vê, qual que é a importância da proteção básica nesse cenário? Então, a proteção básica, ela é muito importante, né? Ela é muito importante. Porém, eu acredito que a gente não pode desconsiderar que a nossa rede de assistência social, ela vem sendo sucateada como todo o resto ao longo dos anos. Então, aí, ela já não dava conta dessa quantidade de pessoas, né, em situação de rua, e com o agravamento da pandemia, essa situação ela piora, porque os CTAs, por exemplo, já não tem vaga suficiente para atender a todos, né? E aí, quando eles precisam se adequar às questões de distanciamento, essas vagas, elas reduzem também, sim, né? Porque, no caso, eles são obrigados a distanciar mais as pessoas. Então, tem uma importância, é claro, entendeu? Mas não tem como desconsiderar o fato de que não é o bastante. Porque não é para ser, ok? Mas não é. Porque nós encontramos uma certa dificuldade em localizar, por exemplo, CTAs disponíveis para essas pessoas, mesmo sem sintomas do Covid, né? Mesmo assim é difícil. Tem uma pergunta aqui para a gente que acabou de chegar. Essa pergunta é da Elaine. A Elaine é aluna de serviço social aqui do campus de Itaquera. Como se orienta as pessoas que estão na Cracolândia? Eita, é uma pergunta bem... Onde que é de fato o seu local? Em qual bairro? Em qual região? Bom, a Casa Franciscana está ali na Baixada do Glicério, né? Eles identificam, na verdade, como Liberdade, mas a gente refere ali como Baixada do Glicério. E no caso... Que é descendo ali, né? Tipo, você está ali na Liberdade, é descendo ali, né? Uhum. Isso. Então, o que acontece? Quando o serviço lá ele foi aberto, nós tínhamos algumas características desses participantes, né? Algumas demandas que nós já estávamos identificando, que no caso, em sua maioria, era questão de documentos, questão de centro de acolhida e auxílio emergencial. Quando, em abril, acontece o fechamento de um dos serviços mais próximos da Cracolândia e também uma desocupação, né, que a prefeitura faz ali próximo, aí essas pessoas que ficavam ali,
elas acabam descendo e procurando o atendimento ali com a gente. Então, é uma outra forma de atendê-los, porque tem a questão do uso abusivo em sua maioria, claro. Tem a questão do uso abusivo, né, de substâncias psicoativas. Então, tem uma outra forma de você abordar essa pessoa, porque eles chegam mais nervosos, mais agitados, né? E você, primeiramente, tem que aguardar que essa pessoa se acalme para que você consiga conversar com ela. Então, tem uma forma de atendimento, uma forma de contato com eles. E, quando é necessário, tem a articulação com os CAPs, né? Que também, essa articulação com os CAPs, ela é muito importante, porque apesar deles não estarem, por conta da quarentena, fazendo todo o serviço como oficinas e coisas assim, o acolhimento, né? E aquela primeira consulta, isso está sendo feito. Então, nós temos conseguido, sim, encaminhar aqueles participantes até lá, para que eles consigam esse atendimento. E tem ali a orientação com os técnicos mesmo, né? Com as 2 assistentes sociais que fazem parte ali da Casa Franciscana. E isso sem contar o apoio muito importante também que nós encontramos ali para trabalhar com os educadores, porque os educadores ali do espaço também têm um papel bem importante. O nosso trabalho junto liberal, né, a nível de Brasil, a partir da década de 80, principalmente na década de 90, né, e aí a gente percebe, então, a não implantação dessa política pública, de fato, né, como ela deveria ser, como direito, como acesso universal, e aí a gente vai percebendo que, muito embora tenhamos aprovado, né, ou sancionado a Constituição Federal de 88, ainda assim tem muitas questões que a gente precisa avançar com relação ao direito, com relação à política pública, né? E tudo isso que a gente vem discutindo, né? Relacionando o serviço social dentro dessa crise econômica e com essa ausência de política pública, né? A gente percebe a volta, vamos dizer assim, desse damismo, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia. Né? Principalmente fazendo ações solidárias, né? O que, de fato, é muito importante nesse momento, né? Só que quando a mídia ela coloca para a gente que esse benefício, que é um benefício menor do que o valor do salário mínimo, que é um benefício de R$ 600, que tem vários empecilhos para que a pessoa, de fato, possa receber esse benefício, sobretudo as pessoas que não têm documento, como você bem colocou, que não têm um celular, enfim, né? A gente percebe, gente, olha isso, me empolguei e acabei perdendo o fio, mas enfim, a gente percebe na realidade essa relação com o serviço social que a gente acha, né? Aliás, o que eu estava dizendo, desculpa, gente, acabei me perdendo aqui no meu raciocínio, mas voltei a ele. Na grande mídia, eu vi assim, em muitos lugares dizendo que é uma ajuda do governo esses R$ 600, né? Porque é uma ajuda. Eu vi isso em vários veículos, tanto na internet quanto na televisão, enfim, notícias, Instagram, que ajuda, que esses R$ 600 é uma ajuda, né? Então, isso também acaba reproduzindo essa não execução, de fato, de uma política que é do Estado, né? Não é uma ajuda, não é uma caridade, é um direito que a pessoa tem de receber esse benefício, né? Que está garantido, que ele tem que receber, né? Então, relacionado isso ao serviço social, a gente percebe, e até mesmo pela história mesmo da nossa profissão, né? Essa vinculação com a caridade, né? Da nossa ação como uma ação de benesse, como uma ação
de amor ao próximo. Não que nós não amemos a nossa profissão, muito pelo contrário, né? Por isso que eu estou nessa profissão, e eu acredito também que os meus colegas, porque se também esse amor não estiver em nós, não adianta a nossa execução, mas é para além do amor, né? É uma questão de fato, buscar uma sociedade mais justa, igualitária, né? Para além dessa ordem social que está colocada, que é uma ordem que está posto aí para a gente, né? Como que a gente consegue, será, Pri, lidar com isso, né? Mesmo na nossa atuação profissional? Sobretudo, fazendo aí essa relação com esse caráter educativo também da nossa profissão. De dizer para essa população que a gente atende que não é um serviço de caridade, né? Não é uma ação de benevolência, de benesse, enfim, mas de garantia de direito mesmo. E até mesmo, muitas vezes, para os próprios colegas que trabalham conosco, que acham que nós... Então, como que a gente trabalha dentro também desse cenário que, ao passo que o governo, de fato, não garante o direito como deveria, né? E a gente necessita dessa ajuda, vamos dizer assim, né? Da sociedade, até mesmo desse damismo, para que as pessoas minimamente tenham o que comer, né? Para que elas possam sobreviver. Como é que a gente consegue lidar com isso? Como que isso, de alguma forma, aparece para você? Como que você pensa sobre isso? Então, é uma coisa bem contraditória, porque o que acontece? Voltamos lá, de novo, naquela questão da pandemia. Uma ONG, né, ligada aos franciscanos. Ela é dos franciscanos. Sim. Que, nesse caso, tem uma perspectiva de solidariedade, não de caridade. Solidariedade. E aí, o que acontece? Eles chegam com uma resposta, com esse auxílio às pessoas em situação de rua, antes mesmo do governo, né? Então, é contraditório, mas ainda hoje é uma realidade que essa questão da caridade, por exemplo, com a igreja representando esse papel de caridade, ainda é uma coisa muito visível, uma construção moral que faz parte da sociedade que a gente vive. Então, quando você vai apresentar para a pessoa que não é só uma questão de caridade, porque o governo deveria suprir essas necessidades básicas. É uma coisa que você tem que, a todo momento, estar reafirmando para eles. Porque, senão, eles realmente vinculam isso como você sendo uma pessoa boa. Você está fazendo isso porque você é boa, você está fazendo isso porque você está ajudando, você orienta porque você está ajudando. Quando, na verdade, é direito dele ter um documento, né? Só que outra questão é que no caso nós conversamos bastante por conta desse auxílio emergencial. Existe um lado bem complicado da liberação desse auxílio emergencial, porque as pessoas que estão em situação de rua, uma grande parte delas, quando conseguem o acesso a esse benefício, acabam tendo um consumo maior de substâncias psicoativas. Então, isso acaba, no caso, deixando eles tão debilitados que muitas vezes eles não conseguem nem mesmo procurar o serviço para buscar a alimentação, por exemplo. E isso foi uma das coisas que nós identificamos lá no espaço nas primeiras semanas de liberação do auxílio emergencial, né? Então, na verdade, quando o governo ele faz essa liberação dos R$600, que, no caso, não resolve o problema da classe trabalhadora, porque R$600 não pagam as contas, né, de um trabalhador com a sua família, não vai manter o sustento. Por outro lado, existe... E como, só assim um adendo, né, como lembrou aqui a professora Simone, esse valor inicial proposto pelo governo federal seria de R$200, né? Então, assim, se com R$600
a gente já faz, né, as nossas críticas, porque são várias. Imagina se realmente tivesse sido com 200, né, reais. Enfim, só desculpa te cortar, mas só para, né? Não, imagina, e até continua, nem me cortou, porque tem realmente muito a ver. É uma questão de, sei lá, talvez pensar as particularidades das pessoas que teriam acesso a isso, né? Porque, no caso, você libera um auxílio de R$ 600 e uma pessoa acaba fazendo um uso maior de substâncias psicoativas, a ponto de não conseguir se movimentar, né, não conseguir buscar o serviço, buscar o alimento, é uma liberação que não foi realmente pensada com particularidades de cada um. É claro que não são todos, entendeu? Mas como ficam essas pessoas que tiveram acesso a esse benefício, né? E que acaba por se prejudicar, na verdade, prejudicar a sua saúde. Então, é bem difícil, é bem complicado, né, quando coloca assim. Muito complicado, né? E aí teve uma pessoa, né, que perguntou alguma coisa relacionado ao número de mortos que houveram dessa população. Você tem esse dado, Pri? Porque eu estava dando uma olhada na internet e aí eu achei um dado da data do dia 13 de maio, que passava de 22 pessoas que estão em situação de rua que haviam sido mortas pelo Covid-19, né? E aí eu não sei se de fato é mesmo esse número, se teve aumento de ontem para hoje. Não sei também se você tem, porque, claro, você está dentro de um determinado serviço, né? Então, assim, é importante a gente deixar isso também um pouco claro, né? Você está em um local, na Baixada do Glicério, trabalhando como assistente social, lidando diariamente com essas questões, mas, né, assim, a gente não vai conseguir abranger todas as perguntas que advêm aí de outros territórios e de outros locais, como que fazem, porque, né, aí ultrapassa a sua atuação. Então, a última informação que eu tive acesso, que foi um boletim informativo, eles contabilizavam 26 mortos. Ah, então, mais do que eu pesquisei ontem. Isso, mas na verdade não sei dizer se é um dado atualizado, né? Uhum. É a informação que eu tive do boletim. Deixa eu ver, tinha uma outra pergunta com relação aqui, da professora Marta. Covid em ano eleitoral, quais impactos para o serviço a pessoa em situação de rua? Eu não entendi. Não entendi, cortou, desculpa. Não, imagina. Covid em ano eleitoral, quais impactos para o serviço a pessoa em situação de rua? Então... É complexa, porque assim, a gente pensa, né? A gente está no meio dessa crise, né? Dessa crise sanitária, claro, somada aí à crise econômica, que a gente também já sabe, já conhece, enfim. Mas assim, eu acho que a gente precisa, num primeiro momento, fazer com que as pessoas de fato compreendam que não é uma gripezinha. Não sei se as pessoas estão tendo essa dimensão, né? De que não é uma gripezinha qualquer e de que é necessário que se faça de fato o isolamento social para que aí sim, né, em um futuro de não sei quanto tempo, não sei se 1 mês, não sei se 2 meses, a gente retorne aí as nossas ações de uma maneira um pouco menos complicada, né? Assim, exposta também a esse vírus. Claro que a gente sabe que grande parte da população vai ser contaminada, né? Porque esse vírus ele tem muito fácil essa contaminação, né? E as pessoas também precisam, as pessoas que estão trabalhando, você está trabalhando, enfim, né? Outras pessoas que precisam trabalhar, mas a gente não sabe de fato qual que vai ser o impacto desta pandemia, dessa crise sanitária que a gente está vivendo na própria realidade, porque há quem diga, né, alguns teóricos, alguns estudiosos aí, que dizem que essa é a maior crise desde a última Grande Depressão, que foi em 1929.
Então, a gente imagina como que isso vai ser um grande impacto. Claro que a gente sabe que o capitalismo, ele vive das crises, né? É a partir disso que ele volta aí com tudo, com com seu processo de lucrar, né? Enfim, também com a exploração, óbvio, né? Em cima de nós, em cima da classe trabalhadora. Eu acho que cada vez mais a gente precisa, de fato, compreender de que precisamos entender esse cenário, né? A gente precisa compreender que a classe trabalhadora é de fato que move essa sociedade, né? Olha como que as coisas estão paradas, né? Por quê, né? Porque a classe trabalhadora, não em sua totalidade, é evidente, mas é pela classe trabalhadora que essa sociedade ela gira, né? E a gente não é valorizado, nós não somos valorizados. Essa organização, porque, na verdade, enquanto classe, nós encontramos uma grande dificuldade de se organizar, né? Sim. Essa organização é uma coisa muito difícil. E aí acaba não entendendo que quem produz é o trabalhador. Essa que é a verdade. E quando se fala que o trabalhador precisa sair à rua, como houve esse aumento essa semana agora das pessoas na rua, da quebra do isolamento social, automaticamente houve um aumento de casos de Covid confirmado, né? Então, é realmente uma questão educativa para a classe em geral, uma questão de organização de classe que falta realmente. Tem aqui uma aluna aqui de Itaquera que está dizendo assim, né? Cri Carvalho 11, a Érica. Por isso que é importante a emancipação e também esse processo de conscientização da população como um todo, né? Tanto os usuários, como o Pop Rua, como também todos os trabalhadores, as pessoas da nossa família, enfim, para além daquele nosso círculo, né? De fato, a gente precisa compreender o quanto que pensando como classe, né? A gente, de repente, poderia, não sei, fazer uma revolução. Não sei se eu estou sendo muito utópica. Não sei se eu estou sendo muito utópica nesse momento, mas acho que é isso que é necessário, né? A gente precisa, de fato, dessa consciência, de ter essa consciência política. E eu acho que isso perpassa muito, Priscila, e aí é também uma das perguntas que já foi feita e que você já colocou, mas acho que de repente a gente pode elucidar um pouco mais sobre isso, sobre essa dimensão educativa mesmo que tem o trabalho do assistente social, do e da assistente social, né? O quanto as ações que a gente realiza, trabalhos em grupo, atividades em grupo, no próprio atendimento individual, né? Numa acolhida que a gente faz, numa acolhida sendo bem, de fato, acolhida, né? Naquele primeiro momento, de compreender a singularidade daquela demanda que a gente está atendendo, né? E, de fato, nesse processo, fazer com que, de uma certa forma, mesmo que, como você disse, né? Mesmo que em passos largos, mesmo que de um trabalho sendo realizado de formiguinha, né? Como a gente chama, para que a gente consiga chegar a essa população, né? Consiga fazer com que as pessoas, de fato, compreendam, né? Que não é a população de rua que está lá. Não, eu também sou classe trabalhadora, né? Eu também faço parte. Eu não faço parte, talvez, desse grupo que é tão escancarado como invisível e que que eles não vão pegar essa doença porque ninguém pega na mão deles, né? Me referindo aí à então ministra Damares, mas assim, de compreender que de fato a gente é uma mesma classe, né? Acho que essa perspectiva de classe a gente também precisa levar para a demanda. São aspectos complexos, claro que são, mas a gente precisa fazer isso, né? De uma forma educativa. E claro também, até para não esquecer, né? Se por um lado nós temos todas essas demandas que a pandemia ela apresenta, não é porque estamos num momento de pandemia que por exemplo, a questão da violência, né? A questão do machismo, do preconceito, entendeu? Todos esses temas, eles precisam ser trabalhados dentro do espaço, porque é um núcleo de convivência lá,
né? E por ser um núcleo de convivência, quando você coloca várias pessoas, e aí é independente de serem pessoas em situação de rua ou não, quando várias pessoas convivem no espaço, essas pessoas são diferentes. Então, você vai ter uma questão de um mais nervoso, uma questão de violência, uma questão de preconceito, e tudo isso precisa ser trabalhado com os grupos, como a professora mesmo disse, em rodas de conversa, com atividades que trabalhem isso de uma forma que seja colocado dentro do cotidiano deles. E tudo isso não desapareceu, ele continua no espaço e precisa ser trabalhado da mesma forma, né? E aí tem uma outra pergunta aqui, Priscila, que foi a minha tia que fez, a Luciene, ela também é assistente social, está lá em Minas. Obrigada pela presença. E aí eu também já agradeço todas as pessoas que estão participando, tem muita interação aqui conosco, viu, Priscila? De fato, não estamos sós, porque essa coisa da internet, parece que a gente está sozinho, mas não estamos. Tem muita gente aqui saudando você novamente, dizendo, né, te parabenizando aí pela sua fala. Enfim, isso é bacana, né? Parece que a gente sente esse calor humano mesmo virtual. E aí ela pergunta, né, qual que é o seu posicionamento quanto à liberação desse afastamento social que é proposto pelo governo federal? Qual que é o seu posicionamento com relação a isso? Referente ao fim do afastamento? Ao fim do afastamento. Tá, Bom, o fim do afastamento, ele é colocado realmente para a classe trabalhadora, né? Porque quem tem dinheiro, a classe dominante, né? Ela não vai sair, ela não vai pegar ônibus lotado, né? Não vai pegar um metrô no caso aqui de São Paulo, né? Então, e quem coloca essa questão do fim do afastamento é justamente essa classe dominante, porque são eles que determinam isso. Então, o meu posicionamento que a classe trabalhadora precisa compreender a força que tem, né? E a importância que ela tem. Porque se você coloca o fim do distanciamento e faz com que os trabalhadores voltem ao seu serviço, você vai automaticamente fazer com que haja um aumento dos casos de Covid, né? Para um sistema de saúde que já está superlotado, porque eu confirmei um pouco antes da gente iniciar a live que em São Paulo 86% dos leitos de UTI já estão ocupados, né? E o Weber, muito certo, trouxe ontem também a questão dos hospitais de campanha, que no caso, se ele passar mal, se ele ficar ruim na cidade de Tiradentes, até ele chegar no hospital de campanha, ele já está morto, né? E, na verdade, uma pessoa que mora ali na Zona Sul, por exemplo, chega ali e consegue ser atendido. Então, o meu posicionamento sobre isso é que vai prejudicar somente a classe trabalhadora, que é uma colocação que eles trazem referindo à questão do emprego, de não perder o emprego, de ter que alimentar a sua família, entendeu? Mas que não está pensando, de alguma forma, no benefício da classe trabalhadora, e sim no benefício da mercadoria, da manutenção do capital. Eu compartilho da sua posição. Eu acho que sempre quem paga a conta, como nós também já vínhamos debatendo, né? Quem paga a conta disso tudo vai ser a classe trabalhadora, né? Seremos nós, então também partilho dessa sua visão. O Rafael, que é aluno lá da nossa faculdade de Mauá, está perguntando aqui para a gente uma pergunta bem interessante relacionada aí, de fato, ao tema, né? A população de rua que se encontra em isolamento coletivo dentro dos acolhimentos tem mais probabilidade de contraver o vírus por estarem aglomerados? Então, eu não tenho como responder isso diretamente. Por quê? Porque a população em situação de rua que estão
nesses CTAs que fizeram esse isolamento, não tem acesso, eu não tenho acesso direto lá. E como sim, porque você está em um local de campanha, como se fosse, né? Sim, que é um emergencial. Emergencial. Né? Uhum. Isso. Mas realmente a orientação que a gente tem é que eles colocaram em alguns locais o grupo de risco, né? Que no caso são os idosos, afastado daquelas demais pessoas, daqueles demais atendidos, e estão ali. E realmente estão restringindo esse acesso, né, das pessoas ficarem entrando e saindo, mas não chegou até mim, né, no caso, nenhuma questão a respeito dessa contaminação lá dentro, desses que estão isolados. Mas eu não teria como responder de maneira mais ampla e afirmando realmente porque não faz parte realmente de um acesso que a gente tenha lá. Perfeito, acho que é isso, né? Que a gente também tem que responder aquilo que está dentro do nosso domínio, professora. Né? E agora? Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Agora tô. Ah, que bom. Acho que eu mexi aqui no fone e aí pode ter dado uma falhada, né? A Adriana faz uma pergunta aqui pra gente, a professora Adriana, um beijo. Você acha que, vamos pensar junto, né? O serviço social tradicional que responde de imediato a essa população que a gente atende, até mesmo a população que está em situação de rua? Não estou ouvindo. Eu não estou te ouvindo, professora. Ficou sem áudio nenhum agora. E agora? Tá me ouvindo? Ah, não acredito. Você tá me ouvindo? Eu estou. Não sei se é o meu. Você me ouve? Só um minutinho. Isso, tenta aumentar o som aí do seu celular. Até tirei o fone. Tá bem baixo. Vou colocar o celular mais próximo, porque a sua voz tá bem baixa, para mim poder ouvir, tá? Tá. Agora, se eu falar nessa altura aqui, você me ouve? Bem baixinho, pode falar. Você consegue aumentar aí o volume? Já tá no máximo. Ah, não, tudo bem. A gente vai fazendo dessa forma. Então, com relação à pergunta que a Adriana fez, né? É ainda o serviço social tradicional que responde a esse imediato das nossas demandas? Sim. Sim, porque, no caso, o serviço social tradicional, ele vai trabalhar com aquela perspectiva moral, né? Da caridade e da solidariedade. E a caridade é uma coisa que ainda está muito presente na sociedade em si. Então, quando você coloca o atendimento à população de rua, ele acaba sendo mais rápido, né? Porque as pessoas se organizam dentro desse viés da moralidade, de que a caridade, de precisar ajudar, que é uma questão religiosa muito forte na igreja, né? Então, ele acaba respondendo sim mais rápido, né? E traz essas respostas, porque o Estado, ele acaba demorando mais, né, para conseguir dar essas respostas, do que a própria Sim. igreja, que vem com essa perspectiva da caridade. Eu concordo com você também, né? Acaba que as igrejas católica e não católica, né? E vários locais que acabam dando uma resposta mais rápida mesmo, né? Principalmente nesses cenários, né? E aí também entra aquela outra questão que nós já falamos um pouco a respeito do damismo, né? Acho que junta aí, né? Sim. Com isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A gente já está finalizando. Passou rápido, né, Priscila? Faltam 5 minutinhos, mais ou menos, aqui, pelo que eu estou vendo, aqui no horário que eu estou conseguindo olhar. A gente já está quase finalizando. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui.
aqui. Já quero, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade, Priscila. Gostei muito de ouvi-la, dessa troca que nós tivemos aqui hoje. Eu acho que a sua explanação foi excelente, né? Tem uma pergunta que eu vi, eu passei por ela, mas acabou que eu não me recordo agora quem foi que perguntou, desculpa, mas eu queria saber assim, qual que é o seu sentimento, né? Qual que é a sua sensação de estar na linha de frente aí atuando mesmo com a população, né? Atuando como assistente social em meio a essa pandemia. Qual que é o que você sente, né? O que isso traz para você? Olha, a atuação profissional com as pessoas em situação de rua, eu tenho para dizer que ela traz assim, muitos aprendizados, entendeu? Muito. Uma questão contraditória o tempo todo, né? Porque existe a questão da teoria que nós nos formamos, e quando você vai atuar nessa linha de frente com a população em situação de rua, eu acho que também em qualquer outro serviço, se você não consegue fazer essa ligação entre teoria e prática, muitas vezes acaba se culpando por não conseguir responder às necessidades daquele atendido. Então, assim, é um espaço que está me ensinando muito. Eu sei que eu ainda tenho muito que aprender. Já aproveito até essa questão para poder dizer que se eu tiver falhado em alguma coisa, se não tiver respondido alguma coisa da forma que vocês esperavam, eu até peço desculpa, entendeu? Mas que para mim também é uma questão nova ainda, que está me ensinando bastante. E tive a sorte de ter docentes maravilhosos, né, que me passaram a teoria de forma maravilhosa, que é o caso da Adriana, da Andréia, Patrícia, Raquel, todo o corpo docente da Fama, entendeu? Então, agora, estar na linha de frente é um aprendizado, continua sendo aprendizado. Mas o Cefas também é um local que tem esse cuidado, então nós temos todos os equipamentos de proteção. Isso era uma pergunta também que alguém tinha feito. Acho que foi a Márcia, a nossa aluna da Fama. Sim, o Cefas ele disponibiliza para os funcionários, né? Todo o equipamento de proteção, máscara, luva, óculos, touca, faz a orientação, né? Manda os enfermeiros lá para estar fazendo essa orientação com os trabalhadores e também com os atendidos. Essa orientação é feita para ambas as pessoas, né? Então, tem esse cuidado que nos faz ficar mais protegidos, mas em relação ao aprendizado que eu tenho naquele espaço, eu não tenho palavras para dizer, porque todo dia é um aprendizado. Ah, que bom, Priscila. Olha, eu agradeço, principalmente quando você aceita esse convite, né, de estar aqui conosco, comigo, para que a gente possa debater sobre isso. Acho que a sua fala, né, quando você traz a importância da gente compreender a teoria para então entender a prática e essa correlação, né, o quanto que essa correlação teoria e prática ela é fundamental na nossa atuação, né? Já está sinalizando aqui para mim que faltam 30 segundos para acabar, então